Javier Milei, o presidente libertário da Argentina, transformou o combate à inflação galopante em seu principal discurso da campanha eleitoral. Uma vez eleito, Milei transformou o discurso em prioridade máxima do seu governo, e isso desde o primeiro dia de seu mandato. Os resultados já são visíveis. No primeiro mês do governo Milei, dezembro de 2023, a inflação foi de 25%. Em maio de 2024, a inflação mensal já havia sido reduzida para 4,2%. Sem dúvidas, trata-se de uma grande vitória do novo governo argentino. Eleger o combate à inflação como prioridade não foi um mero recurso retórico de Javier Milei. Esse é um mal que tem castigado os argentinos de forma contínua há um bom tempo. E o pior de tudo, a inflação já dava sinais de completo descontrole. Segundo os índices oficiais, a taxa acumulada ao longo dos últimos 12 meses se aproxima dos 300%. Ou seja, ainda há muito a ser feito até que a Argentina volte a ter algum grau de estabilidade monetária. O mais importante, contudo, é olhar para o passado para entender como as coisas chegaram nesse nível, a fim de evitar que o mesmo erro seja cometido no futuro. Como a Argentina chegou na hiperinflação? Nós já fizemos uma análise parecida com essa a respeito da história monetária do Brasil. Veja no vídeo por que é importante saber o que é inflação. O link para esse vídeo está na descrição. O que é mais interessante nisso tudo, mas nem tão surpreendente assim para quem estuda economia, é que as causas dos problemas brasileiros e argentinos são muito parecidas. E sim, em ambos os casos, o Estado está por trás dos problemas monetários e econômicos que castigaram brasileiros e argentinos. O drama da inflação não é nenhuma novidade na Argentina. Pelo contrário, esse problema remete à independência daquele país ainda no início do século XIX. Ou seja, trata-se de uma tragédia que já dura 200 anos. Assim como aconteceu aqui no Brasil, a Argentina herdou a moeda do seu colonizador, no caso, o real do Império Espanhol, que circulava desde o século XIV. Essa moeda era cunhada em prata, com um valor de face que variava de meio a R$8. Alternativamente, também circulava o escudo, uma moeda de ouro com valor equivalente a R$16. Na primeira década de sua independência, a Argentina manteve esse padrão monetário, porém, a partir de 1826, foi estabelecida a primeira moeda nacional argentina, que, já naquela época, recebeu o nome de peso. Nesse momento, uma diferença substancial em relação ao modelo anterior foi instituída, o papel moeda. Sim, já havia circulação de cédulas de reais logo após a independência, mas isso só se tornou o padrão a partir da instituição da nova moeda nacional. O peso nasceu com duas variantes. A primeira delas recebeu o nome de peso forte, sendo lastreada em ouro. Originalmente, 17 pesos valiam uma onça de ouro espanhola, cerca de 27 gramas do metal. A título de curiosidade, isso daria mais ou menos R$11 mil nas cotações atuais do ouro. Em contrapartida, foi lançado também o peso corrente, que não era lastreado em nada, mas que originalmente valia o mesmo que um peso forte. Nem preciso dizer aqui que esse câmbio não durou muito tempo. Ainda assim, o sistema econômico argentino nas primeiras décadas de sua independência era bastante diferente do sistema adotado pelo peronismo e pelo kirchnerismo, muito por influência britânica. A Argentina dispunha de livre comércio, não se valia de políticas protecionistas e possuía um sistema bancário que era majoritariamente controlado por britânicos. Em 1820, o peso corrente chegou a experimentar índices atuais de inflação que superavam os 60%. Nas décadas seguintes, a coisa piorou. A moeda não lastreada se desvalorizou de forma contínua e o motivo para isso não chega a surpreender. O governo argentino, principalmente na província de Buenos Aires, se envolveu em uma série de conflitos com o Brasil, França e Inglaterra, contando até mesmo uma guerra civil. Guerra custa caro, e para isso o governo utilizou aquele conhecido método da impressão de dinheiro para financiar seus gastos. Como consequência dos constantes déficits e da expansão da base monetária, o peso corrente chegou a se desvalorizar 95% em apenas um ano, no caso, o ano de 1845. As coisas começaram a melhorar para os argentinos em meados da década de 1850. Naquela época, pastor obrigado
se tornou o governador da província de Buenos Aires, então separada da Confederação Argentina. A partir de sua eleição, Obligado tomou uma série de medidas positivas para a economia da província, cortando gastos para equilibrar o aspecto fiscal, reduzindo impostos e promovendo a liberdade econômica. O resultado foi uma inflação controlada e uma melhora significativa na qualidade de vida dos seus governados. Na sequência, com a Argentina já unificada, Bartolomé Mitre foi eleito presidente, tendo adotado de imediato uma agenda econômica liberal e de restrição fiscal. Mitre sabia que a estabilidade de preços, tão necessária para o desenvolvimento econômico, só poderia ser alcançada por meio da estabilidade monetária e não por meio de intervenções estatais ou de coisas como o tsunami do Sarney. Por isso, a impressão de dinheiro foi restrita e a inflação despencou. Em 1864, o parlamento do país aprovou uma lei proibindo a impressão de papel-moeda, e em 1867 a conversibilidade do dinheiro em metais foi reestabelecida. Isso mesmo, naquela época os argentinos poderiam trocar papel-moeda por ouro ou prata, a depender da taxa de câmbio. Só que, mais uma vez, a Argentina se viu envolvida em um conflito que consumiu grandes quantidades de recurso, no caso, a Guerra do Paraguai. Novamente, os déficits estatais subiram e o Estado imprimiu dinheiro lastreado em imaginação para custear seus gastos militares. Cerca de 40% de toda a base monetária da época foi impressa no período da guerra. Ainda assim, a Argentina apresentou um bom crescimento econômico a partir de 1870, com o avanço de sua produção agropecuária. Até 1881, a emissão de moeda ainda acontecia de forma relativamente descentralizada na Argentina. Naquele ano, porém, o governo instituiu o peso moneda nacional, em substituição ao antigo padrão, de forma centralizada com um novo peso valendo 25 pesos anteriores. Essa nova moeda foi criada com conversibilidade em ouro, algo que, embora tenha sido pontualmente suspenso, se manteve até a crise de 1929. Nessa época, o governo argentino passou a emitir também o peso estampado, feito de ouro, e que equivalia a 1 libra esterlina. Com essa razoável estabilidade monetária, a economia da Argentina cresceu um ritmo notável nesse período. Isso, infelizmente, deixou o governo do país bastante à vontade para expandir seus gastos, que atingiram 14% do PIB argentino em 1890. Isso pode parecer pouco para os mais de 40% do PIB que o governo brasileiro gasta na atualidade, mas pode acreditar, o governo da Argentina estava se endividando muito rapidamente no final do século XIX. E foi aí que o Estado argentino decidiu enfiar o pé na jaca de vez. Para conter a fuga da moeda desvalorizada para o ouro, a conversibilidade foi novamente suspensa. Em seguida, no ano de 1887, foi instituída uma lei que permitia aos bancos imprimir suas próprias cédulas, desde que depositassem determinada quantidade de ouro no Tesouro Nacional da Argentina. Era algo semelhante a uma reserva fracionária nos moldes atuais. Os governos provinciais se aproveitaram dessa brecha legal para criar seus próprios bancos para, assim, poder emitir seu próprio dinheiro. Você se lembra que os bancos estaduais financiando a dívida de governadores aqui no Brasil no início dos anos 1990? Pois é, a coisa funcionou de forma parecida. No caso argentino, as províncias tomavam ouro emprestado do exterior para depositar no tesouro para, assim, poder imprimir dinheiro sustentando sua gastança desenfreada. Esse cenário, por óbvio, causou uma pesada desvalorização da moeda, na medida que a base monetária se expandia cada vez mais. Em 1890, o ouro já era negociado com um ágio superior a 200%, porque ninguém confiava mais na moeda estatal. Foi nesse ano, inclusive, que a Argentina passou por uma grave crise econômica, que fez da última década do século XIX uma década perdida para eles. Foi só em 1899, com o governo de Júlio Roca, que a economia do país voltou a crescer. Naquele ano, o padrão ouro foi reestabelecido. Por conta disso, nos 15 anos seguintes, a inflação ficou sob controle, a economia cresceu rapidamente, o risco país desabou. Fazendo um apanhado geral dessa última metade de século, estima-se que a economia argentina tenha crescido 5% ao ano nos 50 anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial. No início do século XX, o povo argentino figurava entre os 10 mais ricos do mundo. Contudo, tudo mudaria de forma definitiva com a crise de 1929.
Embora isso soe como sendo um fator internacional, a verdade é que, em 1930, os militares argentinos deram um golpe de Estado e assumiram o poder no país. A partir daí, aquele que era considerado um dos países mais estáveis e conservadores do ponto de vista econômico, se tornou um dos mais instáveis por conta das lambanças promovidas pelos militares. Por sinal, foi nessa época que o padrão ouro foi abandonado de forma definitiva. Aí o céu se tornou o limite para a expansão monetária. Os déficits públicos se tornaram a regra a partir dos anos 1930 e pelos 60 anos seguintes. Em alguns anos, inclusive, as despesas estatais superaram as receitas em mais de 60%. Só que o que já era ruim se tornou ainda pior com a chegada no poder daquele que pode ser considerado o Getúlio Vargas argentino, o Juan Domingos Perón. Eleito pela primeira vez em 1946, pode-se dizer que todos os problemas que hoje afligem a economia argentina, se não foram criados por Perón, foram agravados por seu governo. Valendo-se de políticas nacionalistas e protecionistas, Perón estatizou o Banco Central da Argentina, criou uma série de estatais, todas deficitárias, é claro, e elevou de forma exagerada os gastos públicos. Por consequência, muito dinheiro precisou ser criado do nada para suprir essa demanda estatal, agravando ainda mais o problema inflacionário. Antes do seu mandato, a inflação anual girava na casa dos 18%. Já em 1951, a inflação anual superava os 50%. No acumulado dos 6 primeiros anos do governo Perón, a inflação atingiu quase 300%. Perón foi derrubado do poder pelos militares, que governaram novamente o país entre 1955 e 1958, de forma igualmente desastrosa, diga-se de passagem. Já em 1970, uma nova moeda foi estabelecida na Argentina, uma vez que o peso moneda já estava bastante desvalorizado. Em seu lugar, foi instituído o peso-lei, que equivalia a 100 pesos do modelo anterior. Em seus quase 90 anos de existência, o peso moneda acumulou absurdos 1 milhão% de inflação. E sabe o que é pior nessa história? Outra moeda argentina repetiria esse feito, só que no intervalo de tempo de apenas 6 anos, mas ainda vamos chegar lá. Os governos argentinos das décadas seguintes repetiram os erros de Perón, com ainda mais intensidade. Antes do caudilho voltar ao poder pela última vez, a Argentina foi governada de novo pelos militares no período compreendido entre 66 e 73. Os militares, obviamente, conseguiram realizar a proeza de arruinar ainda mais a combalida economia do país. O pior, contudo, estava por vir com o retorno final do Perón ao poder. O Vargas argentino foi reeleito em 1973, mas morreu logo no ano seguinte. Quem assumiu o governo foi sua vice-presidente, ninguém menos que a sua esposa, Isabelita Perón. Em 1975, o ministro da Economia, Celestino Rodrigo, inaugurou um mirabolante plano econômico que passou para a história como o Rodrigazo, batizado em sua homenagem, ou em sua ofensa. Esse plano foi um completo fracasso, é claro. Em menos de 6 meses, um misto de intervencionismo, desvalorização cambial e excesso de gastos estatais levou a uma inflação que atingiu os 183%. Foi nessa época que os argentinos desenvolveram a cultura de preservar seu patrimônio em dólar, uma moeda muito mais estável, prática que persiste até hoje. E no ano seguinte, mais uma vez, a Argentina sofreu um golpe militar, que do ponto de vista econômico foi o pior de todos. Com o suposto objetivo de resolver o problema inflacionário causado pelo governo de Isabelita Perón, os militares conseguiram piorar o cenário econômico do país nos anos seguintes. Em 1983, último ano do período militar, a inflação atingiu 343%. Por conta disso, a pobreza, que antes atingia apenas 5% dos argentinos, saltou para 28% no final do regime militar. Sim, a Argentina oficialmente deixou de ser um país próspero nessa época. Quando o período dos milicos finalmente foi encerrado, o governo passou às mãos de Raúl Alfonsín. Da mesma forma, o novo presidente se mostrou completamente incapaz de resolver a catástrofe econômica que se abatia sobre o país. Ao invés de reestruturar o Estado, cortar gastos e liberar a economia, Alfonsín preferiu instituir uma nova moeda, o peso argentino, que valia 10 mil pesos lei, o modelo anterior do peso.
Essa medida foi um fracasso monumental e a nova moeda se desvalorizou 5.000% entre 1983 e 85. E foi justamente em 1985 que Raul Alfonsín decidiu lançar o Plano Austral, com a criação de mais uma moeda, com cada austral valendo 10.000 pesos argentinos, do formato anterior. Além disso, a nova moeda nasceu pareada com o dólar. Alfonsín lançou seu novo plano econômico com a promessa de estancar a emissão de dinheiro e com foco no congelamento de preços e salários. E o governo continuava gastando mais do que arrecadava, não conseguia cumprir as metas estabelecidas. O resultado foi catastrófico. À semelhança do que aconteceu com os muitos planos econômicos heterodoxos no Brasil, o Plano Austral pareceu funcionar nos primeiros meses. Porém, no semestre seguinte, a coisa desandou, e até o fim do mandato de Alfonsín, a inflação mensal atingiu os 25%. O presidente deixou o cargo antes do previsto por conta de graves problemas econômicos, representados por uma inflação anualizada que chegava aos 5.000%. O austral, nessa época, já acumulava 1.000.000% de desvalorização. Contudo, a subsequente eleição de Carlos Menem trouxe algum alívio para a economia argentina. O problema inflacionário, que parecia não ter solução, foi enfrentado da forma correta: redução de gastos estatais, privatização e fim da impressão monetária. Em 1991, o governo instituiu o peso conversível. Substituindo o austral, que já não valia mais nada, a nova moeda foi criada com paridade de 1 para 1 com o dólar. Com o novo governo controlando seus gastos, o que parecia impossível foi alcançado. Durante toda a década de 1990, a inflação na Argentina chegou a se aproximar de 0%. O fim da década, porém, seria amargo para o país. A crise econômica que atingiu diversas nações ao redor do globo derrubou a economia e o governo seguinte, de Fernando de la Rúa, só fez piorar a situação. A desvalorização do peso levou uma corrida bancária que foi combatida pelo governo argentino com o infame corralito, uma medida que impedia os argentinos de sacar grandes quantias dos bancos. O confisco provocou uma onda de violentos protestos que terminaram com dezenas de mortes e com o presidente fugindo de helicóptero após renunciar ao cargo. O período de instabilidade política que se seguiu durou até 2003, quando Néstor Kirchner foi eleito presidente. Seu modelo político, que entraria para a história como kirchnerismo, seria o padrão na Argentina por quase 20 anos, com a breve exceção do também fracassado governo do Maurício Macri. Néstor e sua esposa e sucessora, Cristina Kirchner, repetiram os mesmos erros peronistas do passado, obtendo, é óbvio, os mesmos resultados. Néstor herdou um país desestabilizado, mas com uma economia razoavelmente equilibrada. O governante populista, porém, fez o que pôde para piorar essa situação. Embora tenha iniciado seu mandato com uma inflação anual de 3,7%, Néstor entregou o bastão presidencial para sua esposa em 2007 com uma taxa de 8,5%. Embora os dados oficiais nesse período sejam bastante questionáveis, o fato é que, já em 2010, a inflação anual atingiu novamente os 2 dígitos. Cristina Kirchner deixou o cargo em 2015, com uma inflação anualizada de 27%, segundo os dados maquiados dos seus institutos de pesquisa. Na sequência, Maurício Macri, que supunha-se ser um reformador, lançou algumas tímidas medidas econômicas que não foram capazes de conter a escalada de preços. No final do seu mandato, em 2019, a inflação anual já superava os 50%. E aí, o que já era ruim se tornou ainda pior com a eleição de Alberto Fernandes, o poste da Cristina Kirchner. Tudo que há de mais equivocado no modelo econômico kirchnerista foi elevado à 10ª potência no governo Fernandes. Os déficits públicos, especialmente no período da pandemia, cresceram de forma considerável. Como os preços não paravam de subir por conta do aumento da base monetária, o governo decidiu subsidiar os preços, pagando as empresas para que elas tivessem prejuízo. E se você já entendeu que subsídios eram pagos com mais dinheiro impresso do nada, você está começando agora a entender o raciocínio. É uma espiral da morte que destruiu cada vez mais o poder aquisitivo do peso. Embora Fernandes tenha conseguido mascarar os piores impactos da inflação monetária até o final do seu mandato em 2023, quando a coisa desandou de vez.
Só que a tragédia já estava armada. Pense que apenas no último ano do governo Alberto Fernandes, a quantidade de dinheiro impressa foi equivalente a 10% do PIB do país. Foi esse o cenário herdado por Javier Milei, o presidente eleito pelo povo argentino para resolver um problema que já dura um século. Entre 1980 e 2022, a taxa média de inflação na Argentina foi de 206% ao ano, índice muito ruim, mas que foi puxado para baixo pelo governo Menem. Parece uma taxa cruel, não é mesmo? Só que isso fica muito pior quando olhamos o impacto da inflação no longo prazo. O acumulado desse período, de apenas 3 décadas, foi de 900 bilhões por cento de inflação, ou seja, um produto que era comprado por 100 pesos em 1980 custaria 900 bilhões de pesos em 2022. Agora, se analisarmos toda a história da Argentina independentemente, então os números param até de fazer sentido. A inflação total do peso argentino, com todas as suas variantes acumuladas desde 1810, precisa ser expressa em notação científica. É 2,5 vezes 10 elevado a 19%. Isso equivale a 25 quintilhões por cento, um número tão grande que chega a ser difícil de escrever. Quer entender o tamanho disso na prática? Pois saiba que em números absolutos a quantidade de grãos de areia no planeta Terra é 3 vezes menor do que isso. Às vésperas do centenário da independência do país, em 1910, o jornal argentino La Prensa comemorava o sucesso do país com a seguinte manchete: como poderia fracassar um país dotado de tal sorte? Bem, agora já sabemos a resposta. A Argentina, país que representava sozinho 50% do PIB da América Latina naquela época, foi arruinado por sucessivos erros estatais, pelo socialismo. Os motivos que levaram a esse cenário são bastante claros: excesso de gastos estatais, que provocou a constante expansão da base monetária, e como existe um limite natural para o roubo de dinheiro via impostos, o governo precisa apelar para outra fonte, a máquina de imprimir dinheiro. É muito mais fácil e politicamente mais confortável. Contudo, isso se torna uma tragédia completa para o povo. Não é por outro motivo que os períodos de maior estabilidade econômica na Argentina coincidiram com os períodos de moeda mais forte. Da mesma forma, os surtos inflacionários levaram a um crescimento considerável da pobreza no país. A Argentina, que abrigava um povo mais rico que os canadenses e australianos 100 anos atrás, chegou ao governo Javier Milei com 40% da sua população abaixo da linha da pobreza. E essa é a situação que o presidente libertário tem em mãos. Ao que tudo indica, porém, Milei está determinado a resolver este problema de uma vez por todas. Dados mais recentes informam que a impressão de nova moeda atingiu 0% em julho de 2024. Em outras palavras, a inflação real, o aumento da base monetária, está oficialmente extinto na Argentina. Mas a coisa não para por aí. Milei quer transformar a impressão de dinheiro em crime contra a humanidade. Em uma de suas importantes promessas de campanha, é, de fato, a dolarização da economia, retirando de uma vez por todas o dinheiro dos argentinos das mãos dos seus políticos. Isso representa, é claro, uma esperança para o povo daquele país. Porém, talvez os argentinos simplesmente tenham desistido de confiar nos políticos, uma vez que a adoção do Bitcoin no país disparou nos últimos anos. Ainda assim, o caso argentino não deixa de ser instrutivo, por demonstrar de forma clara como péssimas decisões econômicas, gastança governamental e políticas socialistas podem transformar um país promissor em um completo fracasso econômico. Nada além da ação estatal é capaz de explicar como um país que no início do século passado era sinônimo de riqueza, se transformou no final deste século em sinônimo de inflação.